E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Investidor Zero. Meu nome é Matheus Raudsena e eu sou o Investidor Zero. Hoje eu vou te falar um pouco mais sobre como começar a investir, um pouco mais sobre a minha carteira, os motivos que me levaram a investir, quando que eu comecei a investir e o mais importante, quando que eu vou virar milionário com essa bagaça toda chamada Bolsa de Valores. Então vamos lá, eu vou começar primeiro sobre quando eu comecei a investir, entendeu? Se você quer saber quando que eu vou ficar milionário, você precisa saber como que eu comecei, porque já tem data e hora para acontecer. Então eu comecei no ano de 2018. No ano de 2018 foi um ano fatídico onde aconteceu o IPO do Banco Inter. Nesse ano eu comecei a me relacionar mais com a pessoa desse cenário aqui, que provavelmente você já me conhece, é o Raul do canal Investidor Sardinha. E ele me mostrou as vantagens de se investir, os efeitos dos juros compostos, o que são os juros compostos, e aquilo lá me fascinou pelo resto da minha jornada até o final desses 2 longos anos na Bolsa de Valores. De lá pra cá eu vi de tudo, eu aprendi de tudo e eu aprendi muito, e é isso que eu quero compartilhar com vocês, tá bom? Eu comecei em 2018 e eu fui levado pelo aquele efeito de manada, sabe? Que aconteceu no IPO do Banco Inter em 2018. E eu via todo mundo falando sobre Banco Inter, todo mundo conversando sobre o Banco Inter. Banco Inter era uma super aposta, né? Para quem gosta de especular, aposta. Para quem é investidor de longo prazo, um grande investimento. E foi com base nesses vestígios que aconteciam no mercado que eu comecei a me interessar um pouco mais. Mas eu comecei de trás para frente. Primeiro eu investi para depois conhecer sobre a empresa. E quando eu te explicar um pouco mais sobre como montar a sua carteira de investimentos, eu vou te explicar como você tem que fazer esse processo. Nada do que eu fiz para você não se arrepender da forma como eu me arrependi, tá bom? Então agora que você já sabe quando eu comecei a investir, eu vou te contar o porquê que eu comecei a investir. Você já sabe quando, já sabe a história, agora eu vou falar por quê. Por que começar a investir? Então, eu sou uma pessoa que acredita muito na matemática e na ciência. E quando eu vi os efeitos dos juros compostos, ou seja, para você que não sabe, os juros compostos funcionam da seguinte forma. Você tem um montante inicial e aí desse montante inicial você vai ganhar uns juros. Os juros é a diferença entre o inicial e o final. O legal dos juros compostos é o seguinte, que quando você pega, vamos supor, R$2.000, e aí você tem R$2.000 a um rendimento de 10%, no final desse período você tem R$2.200. E aí esse 2.200 não vai ser mais, você não vai ganhar sobre os 2.000, você vai ganhar sobre os 2.200. E depois dos 2.200 você vai ganhar, e essa é a história do montinho e montão. Eu tenho um montinho, transformo ele em montão, mas depois ele vira o meu montinho para virar um montão um pouco maior, e aí vai virando uma bola de neve. E é esse o tema do livro Bola de Neve, do Warren Buffett. Quando eu li esse livro, eu comecei a entender um pouco mais sobre os efeitos dos juros compostos, e foi esse o principal motivo que me levou a investir no que a gente conhece hoje pela Bolsa de Valores, tá bom? Agora eu vou falar para vocês quais são os meus investimentos. Não adianta você só falar, você tem que ter a pele em risco. Skin in the game, é esse o intuito desse canal. Quais são os meus investimentos? Quais são os seus investimentos, Matheus? Eu te respondo agora. A minha carteira é composta por fundos imobiliários e por ações, tá bom? Eu vou explicar certinho para vocês o que são fundos imobiliários, o que são ações em vídeos separados, mas eu preciso contar para vocês qual é a minha carteira. A minha carteira é composta por BCFF, Banco Inter, Iridium, que é um fundo imobiliário, assim como o BCFF, Itaúsa, que é a holding controladora do Itaú Unibanco, Alpargatas, NTS, Duratex, Itautec, entre outras empresas, tá bom? Klabin, papel e celulose, aquela coisa gostosa de se ver, um mercado perene, uma coisa legal, que eu vou ensinar para vocês um pouco mais, tá bom? Além disso, Sinqia, que é uma empresa de tecnologia para o setor financeiro, eu também vou fazer um vídeo só sobre ela, mas eu preciso dar um panorama para vocês, então esse é o meu panorama para vocês, tá bom? O iSoluções é uma corretora de seguros que detém 70% do seu caixa vinculados a um contrato com a Caixa Seguradora e o restante com o Banco Inter, tá bom? E além disso, XPMOLs basicão, que quase todo mundo que eu conheço tem na carteira, porque o começo dessa carteira foi aquela, né, de imitar os grandes investidores, de querer fazer a mesma coisa que eles fazem, e depois eu fui entendendo um pouco mais que você só deve investir naquilo que você conhece. Então, se eu pudesse dar uma dica, é claro que eu não posso dar uma recomendação nem de compra, nem de venda, mas se eu pudesse falar uma coisa que você tem que buscar fazer, é só invista naquilo que você conhece, tá bom?
Então agora que você já sabe quando eu comecei a investir, por que eu comecei a investir e quais são os meus investimentos, eu vou deixar uma composição completa da carteira no meu Instagram. Então se você não me segue, segue lá, @eumateusrau_, tá bom? Eu vou deixar o link aqui na descrição. Inclusive, falando sobre descrição, se você não é inscrito nesse canal maravilhoso, você precisa se inscrever, cara, porque eu vou te ensinar na prática, do zero, porque eu tenho pouco dinheiro, você tem pouco dinheiro e nós dois nos conhecemos muito bem nesse aspecto, tá bom? Então vamos lá. Agora que vocês já sabem quando eu comecei, por que eu comecei, entre outras coisas, eu vou responder a grande pergunta desse vídeo. Quando que eu vou ficar milionário? Isso mesmo. E como eu falei pra vocês, tem data, tem dia e tem hora para acontecer. E isso vai acontecer daqui 251 meses, quando eu tiver 42 anos. É isso mesmo. Com esse prazo, num investimento inicial, que é o quanto eu tenho na minha carteira, que eu vou deixar para vocês no Instagram, que é R$ 6.470,15, com aporte mensal de R$ 800, com uma taxa mensal de 1,02% ou 12,95% ao ano. No final de 251 meses, que é o meu período que eu selecionei, eu vou ter R$ 1.005.904,34. Entendeu? Eu vou deixar o link também aqui embaixo para você fazer essa conta e descobrir quando você vai ficar milionário, com o que você pode investir, tá bom? Ah, R$ 800 é muito, Matheus. Então, para a grande maioria, R$ 800 quase nada. Mas eu vou mostrar para você como você pode fazer para investir R$ 20, qualquer uma dessas coisas eu vou mostrar para você, tá bom? Inclusive, para você investir R$ 20, você precisa ter uma estratégia de investimentos, mas se você quer saber uma estratégia de investimentos, quer saber como montar a sua carteira, você vai ter que se inscrever, porque esse vídeo tá chegando ao fim, esse é um vídeo sem edição. Eu queria agradecer você que ficou aqui até o final do vídeo e descobriu quando eu vou ficar milionário, mas está na hora de você descobrir quando você vai ficar milionário. Então acessa aqui, vocês vão me ver desligando a câmera, porque esse é um vídeo sem edição. Tchau e até mais!